8h17 no horário de Brasília, 1h17 aqui em Paris e é o mesmo horário do Vaticano. Eu já dou minhas boas-vindas ao professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, aqui conosco e que já acompanhou junto com o Grupo Bandeirantes de Comunicação, conosco. Já estamos indo juntos, né, professor, para o terceiro conclave. Professor sempre dando dicas e explicando como é que funcionam aqueles bastidores dentro da Capela Sistina, já que nós não vamos saber de nada até a fumaça branca sair, e mesmo assim os cardeais não podem dar muitos detalhes depois, só se virar papa, né, professor? E com você eu aprendi a frase que quem entra papa sai cardeal. Muito bom dia, professor Cortella. Que bom, que bom. Bom dia aqui, bom dia, boa tarde, né? Em alguns lugares, coisa boa. Imaginar, estamos mesmo, né, Sônia? No terceiro desses conclaves, é o sétimo da minha vida. Claro que os primeiros que eu tive, em Somos muito jovens para 1958, isso, viu, professor? Mas faz parte da história. é o sétimo, o meu é o sétimo. Eu não peguei o primeiro, de lembrança, porque foi em 1958, o Papa João XXIII, um pouco depois, 63, Paulo VI tem memória, mas a partir daí, sim, já consigo lembrar um pouco mais daquilo que é esse movimento, né, que mexe com todas as pessoas em todos os lugares. Quando você diz, vamos falar de algumas coisas lá dos meandros, só aquilo que está na superfície. Lá o interior é mistério. Professor, então Professor começando Cortella, aqui com a primeira pergunta. Por favor, Marcalócio, começa pra gente. Não, vai lá, Sônia, por favor, desculpe. Não, vai você. Não, que a gente vai falava você, justamente, Perdão. a gente falava, viu, Maca, a gente falava justamente disso. Tem aqui os cotados, até com bolsa de apostas, né? Tem o cardeal Pietro Parolin, que é fortíssimo, tem o cardeal filipino também, que está forte, o Tagle, mas o professor Cortella sempre falou isso, e nos últimos dois conclaves que a gente cobriu, foi dito e feito. Eu acredito só que o de Ratzinger pudesse ter uma sinalização maior por causa da falta que João Paulo II fez, né, durante 27 anos do papado. Então eu queria saber como é que funcionam esses rankings, professor, e por que quando ventilam o nome de um favorito a papa, logo esvaziam? Uma das coisas boas é que eu brinco sempre, Macalossi, que, por exemplo, eu nunca errei uma previsão em relação a quem seria o Papa, porque nunca a fiz. Né? Exatamente porque previsão alguma faço, tenho ali a incapacidade de me equivocar em relação a isso. A Sônia lembrou bem, né, os vários momentos em que se supõe que algum caminho seria dado e depois não tem. Por exemplo, o Papa Francisco não constava como um dos favoritos em 2013. Ele apareceu, né, bem à frente. Hoje tem vários nomes, né, que aí se aventam. Há uma tendência, né, quando se olha o cenário geral, mas não há possibilidade de fazer uma identificação imediata, exceto que surpresas em sequência, talvez elas sejam menos aguardadas. Isto é, em 2013 se escolhe um Papa fora da Europa, fora da Itália, fora do mundo das outras ordens, e se escolhe um jesuíta. É difícil que você tenha uma outra surpresa de ir para um outro continente, alguém mais voltado para o mundo asiático, mas não é uma impossibilidade, né? E nesse sentido, é uma das grandes expectativas que se tem. E isso é sempre movimentador de energias, né, pelo mundo afora, é muito marcante. E como lembrou, Sônia, como é que se faz o ranking? Quem está mais próximo, né, à Santa Sé num determinado momento, aquele que tem mais influência em relação, inclusive, ao conclave anterior. Alguns não estavam no conclave anterior, porque o Papa Francisco nomeou quase a totalidade daqueles que agora aí serão votantes. Então, são vários cenários e sempre cria, claro, não só expectativa, mas emoção. Professor Cortella, primeiro um prazer falar com o senhor, ele entrevistar aqui no jornal, gente, mas deixa eu lhe perguntar aqui sobre a cobertura jornalística em relação ao conclave, meio que fazendo às vezes aqui de um crítico do trabalho da imprensa. Considerando a miscelânea de temas relativos ao que representa a igreja e ao trabalho de um papa, uma parte desses assuntos, aliás, que nem mesmo dizem respeito a esse mundo, será que não está havendo um erro analítico do jornalismo ao reduzir tudo a uma questão que poderia ser classificada como um espelho da polarização política? Porque eu tenho acompanhado noticiários sobre
o conclave. E me parece que se colocou aí uma disputa entre um grupo de cardeais progressistas que representariam o bem e um grupo de cardeais conservadores que representariam necessariamente o mal. E daí eu pego o filme Dois Papas, do nosso Fernando Meirelles, que retrata ali a relação entre um papa que tinha uma visão mais tradicional, o Papa Bento XVI, e um papa com uma visão mais reformista, o Papa Francisco. Duas pessoas que tinham talvez visões distintas, mas que acabaram se tornando grandes amigos. Aliás, o ato de renúncia de Bento XVI foi fundamental para, inclusive, a ascensão de Francisco. Como é que o senhor vê essa dicotomia da polarização sendo levada para dentro da igreja? Faz sentido para o senhor? Bastante, porque a gente tem a tendência, né, Macalossi, de fazer uma transferência de coisas que estão, em geral, no mundo da política, em várias regiões do planeta, e hoje é uma questão mais aguda, a transferência exatamente dessas tensões todas para um momento de escolha. O mais curioso nisso, e você lembra, a mídia, né, nessa reflexão, é algo que foi trazido à tona, eu gostei demais, de uma fala do cardeal arcebispo da cidade de São Paulo, do Odilo Pedro Scherer, quando, nesses dias, numa entrevista, disse: nós não estamos escolhendo o governante do mundo, né? Nós estamos escolhendo o dirigente da Igreja Católica, porque a sensação que se tem, movendo todas essas polaridades que você mencionava, é que a grande disputa é entre dois modos de ser no mundo. E não há só dois. E não necessariamente um papa, né, que virá ou que estava era só progressista. E não necessariamente quem vier será absolutamente conservador. As cores não são assim tão nítidas, exceto em toda a ritualística em que, de fato, né, o colorido das vestes ele indica ali, inclusive, a posição hierárquica, tal como é em algumas estruturas. Mas, de fato, essa transferência automatizada entre, de um lado, aqueles que eu chamaria, diriam alguns, à esquerda dentro da igreja, os outros à direita, o centro, uma instituição que é bimilenar, como é o caso da Igreja Católica, dificilmente ela se movimenta, né, com essas mesmas referências. Uma coisa, e aí concluo, uma coisa é o nosso desejo. Isto é, aquilo que eu, que não sou da Igreja Católica, imagino que gostaria de ver numa liderança, seja ela qual fosse, e mais ainda, numa liderança, como é o caso de alguém que tem ascendência sobre 1,4 bilhão de pessoas. Outra coisa é o modo como a realidade se coloca. Por isso, há uma projeção assim um pouco alargada, né, daquilo que seriam outros conflitos que acabam refletindo, de fato, dentro disso. Você tem razão. Então o senhor levanta a bola para mim Você acha agora, que ainda está valendo aquela frase? Você acha que ainda está valendo aquela frase do Nelson Rodrigues, lá dos anos 60, de que hoje até os coroinhas estão contestando o Papa? Uma das coisas boas dentro de uma estrutura colegiada, isto é, em que há discussão, debate, e isso foi sim um dos legados fortes do Papa Francisco, foi ampliar a colegialidade, isto é, trazer partes das discussões para uma ampliação do foro em que isso se dava. A concentração quase monárquica absolutista em outros tempos, né, fez com que houvesse um arejamento menor nas estruturas dos católicos. Eu acho que Papa Francisco até abriu, mas Nelson Rodrigues, quando lembrava isso, como ele falava também, né, várias vezes em relação àquilo que ele entendia como equivocado, que era a participação de uma parcela do clero no Brasil contra a ditadura 64-85, então, claro que a frase dele tinha um sentido bem localizado. E ele ali se referia concretamente a uma objeção às orientações gerais, né, da Igreja Católica. Mas isso não é algo que a gente deva esquecer. Contestar não é algo proibido, né? O que é de fato proibido é desobedecer dentro da noção católica. A contestação, você se lembra, né, quem aqui está conosco também, que o Papa Francisco foi contestado por um grupo de cardeais que inclusive o acusou, num determinado momento, de ser alguém que praticava heresia, né? Portanto, não há proibição da contestação. O que há é a contestação quando se transforma em desobediência. Isso a hierarquia não admite. A gente está conversando ao vivo aqui no Jornal Gente com o filósofo Mário Sérgio Cortella. E aí, professor, o senhor levantou a bola para que eu fizesse uma pergunta sobre a sua visão
agora para o novo Papa. Não vou perguntar para o senhor quem o senhor acha que vai ser, não vou colocar. Já disse que nunca errou, porque nunca apostou, então não vai ser isso. Mas, enfim, falando não em nome, mas falando em perfil. Na sua visão, qual seria o perfil mais adequado para a Igreja Católica nesse momento? Para a Igreja dos Católicos, neste instante, é um Papa que consiga guardar a positividade de vários movimentos feitos pelo Papa Francisco em relação a uma abertura, em relação também à ecologia, ao mundo não exclusivamente europeu, mas com avanços no mundo da África, no mundo da Ásia, uma extensão da presença feminina, né, dentro daquilo que é a organização clerical católica. Tudo isso, acho que o novo Papa precisa fazer para não perder essa modernização relativa feita pelo Papa Francisco. Mas, por outro lado, né, todas as vezes que a gente observa esses movimentos, tem-se conclaves desde o século XIII. Né? Portanto, essa organização do conclave sempre, quando passou a ser exclusivo dos cardeais, né, a partir do século XI, do colégio, né, de cardeais, ganhou uma direção de um ordenamento que representa várias regiões do mundo, mas também quer manter aí a unidade, né, dessa estrutura. Nesse sentido, o perfil daquele que virá, no meu entender, né, sem arriscar, como disse, né, um nome específico, é manter uma parte do legado, mas também responder a uma parcela, não só dos católicos, como da hierarquia católica, que entendeu que alguns dos atos de Francisco ultrapassavam aquilo que a doutrina acolheria no cotidiano. No entanto, não há uma nitidez muito grande nisso. Acho que este Papa que virá, se eleito alguém de fora, né, do mundo da Europa, será o segundo depois disso, né, nesse tempo, mas de fora da Europa, desculpe, de fora da Itália, né, já seria o terceiro, depois dessa sequência. O clero italiano e os cardeais italianos são a maioria no conclave, não são a maioria total, são a maioria de cardeais. Né? Isso significa que pode-se ter aí, no meu entender, sem dizer o nome, uma volta a um cardeal italiano, que tenha possibilidades de mesclar algumas das coisas trazidas por João Paulo II, que era uma presença doutrinária mais expressiva, uma sedimentação teológica de Bento XVI e essa abertura, né, para o mundo social trazida também, né, pelo Papa Francisco. Então, eu não acho que a gente terá assim grande surpresa, mas eu posso ser surpreendido, né, pela minha ausência de surpresa. Todos nós, né, professor? Porque a gente tem que lembrar, assim, em 78, no ano dos Três Papas, Albino Luciani ficou 33 dias, né, depois da morte de Paulo VI. E aí veio João Paulo II, polonês, depois Joseph Ratzinger, alemão, e depois o Papa Francisco, argentino. E nesse jogo de xadrez dos cardeais, né, não é à toa que no jogo de xadrez tem um bispo sempre, né, a gente nota que Francisco, apesar dessa proximidade popular, o sorriso, dessa coisa assim, desse fenômeno midiático dele, né, de ser simpático, um papa sul-americano que gosta de futebol, um administrador firme, que colocou dentro desses cardeais que são votantes, pelo menos 80% foi ele que nomeou. O que não quer dizer que será uma unanimidade no sentido de suas posições, porque esses cardeais não conversaram entre si. E o que eu estava, até a título de curiosidade, contando para vocês, a Capela Sistina, ela abre para os jornalistas nas vésperas, né, as vésperas do conclave, e aí eles querem mostrar que está tudo bonitinho, com uma lisura impressionante, mas na verdade a gente queria ser a mosquinha quando fecham as portas para acontecer o conclave, mas até hoje ninguém conseguiu grampear um conclave. Vai ser muito difícil, aliás, que bom, né? Que bom que funciona isso, porque de grampo a gente já está cheio aí nessa sociedade, a gente precisa mostrar a verdade, isso é o mais importante. Mas, professor, na questão do Francisco, nesse pontificado de 12 anos, cresceu muito o catolicismo romano na Ásia. Eu queria saber como é que o senhor vê isso, por quê? Por que esse crescimento na Ásia? Há uma expressividade maior do mundo católico, sim, hoje no mundo da Ásia e no mundo da África.
né? Há uma razão para isso. Primeiro, o fato de a Santa Sé ter nomeado, né, mais representantes também nessas regiões. Segundo, uma abertura maior de governos locais, a possibilidade da presença, né, de uma igreja ou de um representante de igreja. Se você se lembra, algumas regiões do mundo da Ásia, onde há e ainda houve, né, em outros tempos não tão distantes, governos autoritários, não se admitia a presença, né, de ninguém que representasse, né, uma outra instituição que não, ou a ausência de religião, ou a religião local. Por isso, essa maior abertura da convivência facilitou, né, não só a presença, mas a expansão, né, da comunicação, da doutrina dentro daquele circuito. Segundo, que uma parte significativa da mensagem que o cristianismo carrega e que também a Igreja Católica leva como cristã, ela é muito mais afável hoje dentro de algumas regiões bastante sofridas, né, em relação a outras no nosso planeta, por conta da mensagem social, da ideia de fraternidade, de apoio àquilo que se tem, e porque ela aparece também, né, Sônia, como uma novidade no sentido de mensagem. E, portanto, ela tem uma atratividade maior. Nesse sentido, essa expansão, ela se dá não só pela abertura que o Papa Francisco fez ao internacionalizar mais, né, inclusive a nomeação, né, de cardeais de região onde não havia, como também por outras, né, das formas de comunicação. Nós lembramos agora, quando você dizia os cardeais não se comunicaram, parcialmente, porque hoje o mundo digital ele favorece todos os contatos, todas as junções, para usar uma expressão. Podem ter montado grupos, né? Grupos de redes sociais para fazer ali. Eu ficaria até curioso de saber, né, qual seria a hashtag, né, em relação a um dos grupos que se montaria, né? Teria que ser uma coisa muito marcada, provavelmente em latim, né, o nome da hashtag, para poder agregar toda essa força. Mas essa expansão, ela leva alguns a dizerem, os vaticanistas a dizer que talvez venha um papa de uma dessas regiões. Eu imagino que o salto, né, ele ainda seria muito elevado, se assim fosse, sai da América Latina para, né, o mundo da África ou da Ásia. Mas, quem sabe? Professor, o senhor falou aí sobre latim como hashtag, o grupo de WhatsApp do Conclave também serve para a operação da Polícia Federal, né? É o segundo uso assim, mais frequente do latim hoje em tempos modernos. É interessante, porque o latim, por que ele é utilizado na ciência e na igreja? Muita gente nem imagina. Todos os nomes quase que nós temos para coisas científicas, elas têm como base o latim. A suposição na ciência, e numa igreja como a católica, é que não se deve mudar as coisas com tanta velocidade. Como o latim é um idioma que não é mais falado, ele não sofre mudanças. As mudanças são só de incorporação de coisas novas. O latim do clerical do Vaticano tem que trazer à tona palavras como rede social, internet, né, aplicativo, etc. E teve que se criar essa dimensão. Mas o uso do latim em instituições como a ciência, parece contraditório, como a ciência e a religião, em larga escala se dá pela ideia de permanência, isto é, de que não sofrerá alteração. Por isso que a ideia de papa progressista ou papa conservador, em alguns momentos é melhor falar de papa reacionário e papa conservador. Papa progressista, né, nos tempos atuais, eles não concordo. são assim Obrigada por falar isso. tão abundantes. Professor, deixa eu aproveitar e lhe perguntar sobre o conceito de sinodalidade, que ficou muito marcante no papado do Francisco. O que ele diz respeito para o futuro da igreja? Você acha que o próximo Papa, o senhor acha que o próximo Papa vai ter essa mesma leitura que o Papa Francisco teve? Dependerá de qual é o foco que dará o próximo papado. Se a intenção é fazer com que a colegialidade, a sinodalidade, isto é, fazer com que as decisões, os caminhos, as orientações sejam tomados de uma forma mais ampliada no debate, na convicção, na contribuição, portanto expandindo e desconcentrando, né? Não necessariamente descentralizando a decisão, porque a Igreja Romana, católica, ela é centralizada, mas desconcentrando o debate e o modo de chegar até a decisão final, esse é um bom legado que, eu imagino,
deva a Igreja Católica preservar. Afinal de contas, naquilo que Sônia trazia também, o que ampliou hoje mais a presença do catolicismo romano em regiões como Ásia ou África foi esse espírito de sinodalidade que trouxe pessoas dessa região e as levou, né, para essas regiões para que houvesse ali uma maior participação. Portanto, a sinodalidade, isto é, o sínodo, aqueles que se agregam, que cantam juntos, né, para usar o termo original da palavra sínodo, ou aqueles que estão juntos na mesma sintonia, né, eu não tenho dúvida que tem que ser preservado, sim, né, e tenderá a ser preservado nesse momento. Insisto, desconcentração do debate, não necessariamente descentralização da decisão. Um dos grandes segredos, não é segredo, mas uma das grandes características da Igreja Católica Romana, para ela ter 2000 anos de história, é ela desconcentrar, mas não descentralizar a decisão. O poder ainda fica, né, marcado, a tal ponto que o cargo é vitalício, a menos que quem ali esteja decida numa outra direção, né, há uma alta concentração, né, de normas e pesos. Aliás, o Papa Francisco, ao romper algumas dessas paredes que ali estavam, produziu um desconforto grande, né, em pessoas que estavam habituadas a um modo muito perfilado, unívoco, numa única direção. A gente pode dizer que o Papa Francisco foi progressista em várias dessas coisas, e outras foi conservador, mas, no meu entender, nunca reacionário. Professor Cortella, acho que também os rituais da Igreja Católica que sobrevivem ao longo dos séculos fazem com que o simbolismo do conclave para a escolha do Papa seja ali parem as máquinas no mundo total, não é? Mesmo para aqueles que não são católicos, há a compreensão da importância desse momento, desse ritual e das regras que são colocadas e se repetem há séculos e séculos e séculos. Eu queria aproveitar o senhor aqui conosco hoje no Jornal Gente para contar para a gente como é, o que é um conclave, como é que é possível, porque nós aqui eleitores, quando escolhemos alguém, você tem ali 4, 5 nomes, falar, prefiro esse aqui, mas lá todos, pelo menos em tese, chegam na mesma condição. Como é que se dá esse grande acordo para que no fim de tudo saia um nome apenas? Uma das coisas que Bento XVI fez e que eu venho ressaltando e que é importante é que ele conseguiu, em 2013, organizar um conclave, isto é, uma reunião dos cardeais a portas fechadas, para escolher quem estaria à frente da Igreja Católica sem que houvesse a comoção do enterro de um Papa. Porque todas as vezes que há um enterro, isto é, todas as vezes, eu vou usar uma palavra forte, mas é verdadeira, todas as vezes que se faz um conclave sob a sombra de um cadáver, né, isto é, de um líder que faleceu, isso tem toda uma série de movimentos que levam a se tocar mais. A eleição de Bento XVI em 2005 ela foi mais facilitada, no meu entender, até pela existência da agonia de João Paulo II e o tanto que a imagem do caixão lá no meio da praça, aquele vento que batia, aquilo faz, não, vamos seguir desse modo. Quando Bento XVI renuncia, ele permite que houvesse ali uma eleição, permite como pela condição da renúncia, sem o trauma de um falecimento. Por que eu estou te dizendo isso? Uma coisa é um conclave sob a sombra de um funeral. Outra coisa é um conclave que é organizado com tempo, com estrutura, né? Isto é, quando Bento XVI renuncia, ele diz, eu farei no final de fevereiro. Ele renuncia na metade do mês de fevereiro, dá para todos virem. Se diz, e isso conosco? Muito, porque um conclave, embora a portas fechadas, ele tem reuniões que antecedem, como estão acontecendo e acontecerão até o dia 7, há decisões que são tomadas, há influências que chegam até os debates. Depois, quando se tranca a porta e ali se toma a decisão, acho que a tendência nesse conclave talvez não seja ser tão veloz. É um risco dizer, tão veloz como foi, né, o
o conclave que elegeu Francisco ou Bento XVI, que foram conclaves mais rápidos de 2 dias. Talvez haja agora um movimento, dada a possibilidade de ter de lidar com alguns embates, né, que já trouxemos aqui, que ele tem uma extensão não necessariamente tão curta, mas depende muito do quanto se conversou antes. Muito difícil, Sônia, que se faça a conversa só ali na hora, porque embora eles fiquem fechados, eles chegam juntos e vão embora juntos. Né? E aquela rua Borgo Pio está fervendo, viu, professor? Sabe aquela ruazinha perto do Vaticano, a Borgo Pio, que o senhor conhece? Aqueles cafés lá, nossa, parece o cafezinho lá da Câmara e do Senado em Brasília. Com algumas coisas que ajudam, né, a imaginar quais são os elementos e os alimentos que consomem enquanto se toma ali o café italiano, que normalmente quando expresso é bem curtinho, né, para nós que somos brasileiros. Curtinho e forte. Mas a conversa no café, né, a conversa que antecede a eleição, ela marca muito o rumo que terá. E também, em alguns momentos dos conclaves, do que já se teve de relato, obviamente posterior, é quando há algum impacto. Por exemplo, uma das coisas que impactou em 2005 foi a fala do próprio cardeal Bergoglio no conclave. Isso foi relatado por um outro cardeal, em 2005, o que o levou a ser bem votado já em 2005, quando da eleição depois do Bento XVI. Né? Quando, em 2013, não se falava do nome dele do lado de fora, né, como um dos papabile, pelo lado interno, sim, a tal ponto que ele foi eleito no segundo dia. Né? Esta sistemática de organização do conclave faz com que o fato de no primeiro dia você tenha uma votação em que se faz o que ali, normalmente você lembrava antes da possibilidade de 4 votações no dia, mas a tradição é que no primeiro tenha uma em que você já faz, digamos, a aferição. Né? Você afere a temperatura, o movimento das coisas, quem é que terá mais votos, onde há uma inclinação, e é claro que o período da noite, quando se volta, né, para o local de abrigo, as conversas nos meios de transporte depois, na hora das refeições, é que vai também favorecer. Eu vou usar uma palavra, eu não quero que ela tenha um sentido negativo, todo mundo sabe, a palavra conclave, a palavra conchavo, tem a mesma origem. Elas não necessariamente significam, né, uma coisa que é feia de ser feita, mas é aquilo que é feito entre as paredes, o conchavo ali como uma conversa. Afinal, é a eleição de alguém que vai dirigir aqueles que vão eleger. É a eleição do chefe daqueles que serão chefiados por alguém. Né? Não é meu chefe, não é teu chefe, não é nosso chefe no sentido expresso. Portanto, se organiza de modo bem, né, estruturado. Afinal, cargo vitalício precisa tomar um cuidado bastante forte. Né? Professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, aqui conosco no Jornal Gente. Semana que vem estaremos lá. Grupo Bandeirantes de Comunicação com uma grande cobertura e a gente conta com o senhor sempre. Um grande abraço e muito obrigado pela entrevista. Obrigado, abraço. Obrigada, professor, participando professor. Aqui ao vivo do Jornal Gente, que volta rapidinho aqui com mais informação para você. Vamos falar sobre CPI do INSS, será que vem? E também sobre Dia do Trabalho. Vamos receber aqui um convidado falando sobre emprego para jovens. O primeiro emprego, a porta de entrada no mercado de trabalho. Como será que isso está agora no nosso país? A gente vai saber já aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Rede